Irmãos e irmãs, o Evangelho de hoje nos apresenta Jesus dominando, a natureza. Jesus dominando uma tempestade e mais uma manifestação poderosa de Jesus que coopera para que os discípulos tenham fé, reconheçam quem é Jesus. Nós ouvimos aqui no final do Evangelho, Mateus 14, no versículo 33, verdadeiramente tu és o Filho de Deus. Veja, tem dois jeitos da gente olhar para a tempestade que a gente acabou de viver, ou até mesmo que esteja vivendo. Um jeito é a gente ficar vitimado, se perguntando por que eu, por que comigo, com dó do barco que quase afundou, reclamando do frio que está sentindo, todo molhado, e o vento batendo. O outro olhar para isso é o olhar de quem entende que tudo coopera para o nosso bem, porque o fruto maior é a fé. Verdadeiramente tu és o Filho de Deus. Mas por que essa palavra saiu da boca deles? Essa palavra poderia ter saído da boca deles no fato anterior a esse, que foi a multiplicação dos pães, um grande milagre. E lá na multiplicação dos pães, ninguém disse verdadeiramente tu és o Filho de Deus. E isso é muito da gente, do ser humano. A gente vive bênçãos e graças e parece que isso não aumenta a nossa fé. A gente vive bênçãos e graças e parece que isso não coopera, por ingratidão nossa, burrice nossa. Parece que as graças e bênçãos não cooperam para a gente olhar para Jesus e chamar Ele de Kyrios, que foi a palavra que Pedro usou para chamar Jesus de Senhor aqui, Senhor, se és tu, me manda ir sobre as águas. Senhor, salva-me. Esse Senhor aqui não é pronome de tratamento, como a gente usa na língua portuguesa. A palavra Senhor é porque é mais velho, é porque tem mais poder do que eu, é um jeito de educação, Esse Senhor aqui, que a gente só pode traduzir assim, mas esse Senhor na língua deles, tem mais de um jeito de chamar alguém de Senhor, é o Senhor Kyrios, que na missa muitas vezes a gente canta Kyrie, declinando o verbo ali, a palavra, o pronome, o sujeito. Veja, Pedro está chamando Jesus de meu Deus, se és tu que estás aí, meu Deus, se quem está aí é o meu Deus, faz eu ir sobre as águas, meu Deus me salva. E aí depois dessa confissão de fé de Pedro, nós temos aqui a confissão de fé de todos os que estão na barca. Verdadeiramente tu és o Filho de Deus. Agora a pergunta, vamos lá de novo. Por que é que não falaram isso ontem, na multiplicação dos pães? Depois que Jesus multiplicou os pães, os discípulos entraram na barca, e só dentro da barca, no meio de uma madrugada, quase naufragando, disseram, verdadeiramente tu és o Filho de Deus. Então, meus queridos, as tempestades às vezes são necessárias para que a gente tenha fé. Mas não é a fé que vive milagre. As pessoas acham que a fé precisa crescer, ela precisa crescer para viver um milagre. Ela precisa crescer porque o objetivo de uma fé que cresce é não ter tempestade ou acalmar a tempestade. Não. A fé que precisa crescer é o olhar que eu tenho para Jesus. Quem é Jesus? Então, isso é a fé que cresceu. Porque às vezes uma tempestade pode ser acalmada e a fé não necessariamente foi acrescentada, ela só foi acalmada. Como, por exemplo, quando a gente lê lá o Evangelho dos 10 leprosos. Foi uma fé que não foi acrescentada e uma fé que não cresceu e nem amadureceu e nem se tornou salvador em 9. De 10 miraculados, em 9, a fé ficou só naquele milagre. Então o Evangelho de hoje nos ajuda a pensar isso aqui. Meu Senhor, meu Deus, salva-me, Kyrios. E aí todos vão reconhecer quem é Jesus. Agora é muito interessante que isso não tenha sido dito a Jesus, não tenha brotado do coração dos discípulos na cena anterior da multiplicação dos pães. Foi preciso uma tempestade. Foi preciso uma quase tragédia para
abrir os olhos dos discípulos. E muitas vezes, queridos, tristemente, é assim na nossa vida. Louvado seja Deus, porque antes tarde do que nunca, melhor encontrar a fé do que nunca encontrá-la, melhor enxergar Jesus como Kyrios do que nunca enxergá-lo assim, porque é nisso que está a nossa salvação. Agora, não precisaria ser assim. Mas fato é que entre 90% das pessoas é assim que tem que ser. Não adianta você multiplicar o pão para o sujeito, não adianta tratar bem. A vida na sua bondade, a vida na sua beleza, a vida nas suas cores não abre o olho da maioria das pessoas. A vida com dinheiro, saúde, filho obediente, marido cavalheiro, esposa docinha, férias gostosas, não tira o Quírios da nossa boca. Tem que vir uma tempestade. O barquinho tem que vir quase que a pique, senão o olho não abre. Então a boca abriu e disse: verdadeiramente tu és o Filho de Deus, porque por primeiro os olhos se abriram, mas o que foi que abriu os olhos não foi a multiplicação dos pães, foi a tempestade. Bendita tempestade, louvado seja Deus por ela, né? Mas aqui então, uma vez que a gente tem a fé, uma vez que o nosso olhar sobre Jesus mudou, e talvez esse seja o critério para saber se o nosso olhar sobre Jesus mudou. Vamos lá. Se o nosso olhar sobre Jesus mudou, por que que hoje a gente ainda é tão traumatizado e magoado com a tempestade que nos abriu os olhos? Grande maioria das pessoas que hoje tem um olhar sobre quem Jesus de fato é, o Senhor e o Salvador, e abraçaram a salvação em Jesus, só chegaram a esse ponto por uma soma de coisas, muitas delas ruins, que foi minando a pessoa, que foi machucando, que foi quebrando, que foi jogando água dentro do barco. Foi uma soma de coisas ruins e desagradáveis, e boa parte delas passam e chegam a nós através de um outro ser humano que é ruim e desagradável e atualiza isso na nossa vida. Mas aí a pessoa passa a ter fé. Jesus não era nada para ela, hoje Jesus é importante para ela. A pergunta que a gente tem que fazer é: por que é então que a gente tem tanta mágoa e trauma daquilo que abriu os nossos olhos para Jesus? Aí fica essa raça de gente triste, melancólica, amarguinha, pessimista, que não perdoa nunca ninguém, que não perdoa a vida e que hoje é cheio de trauma. Mas está na fila da comunhão por quê? Porque nasceu beato, alma eleita e santa, como São Domingos de Gusmão, né? Hoje é o dia dele, grande pregador contemporâneo de São Francisco de Assis, grande propagador da devoção do Rosário, né? E um pregador, um missionário eloquente. Já nasceu, né? Com os pés nas alturas. Mas não é o seu caso, é? Não é, né? A senhora riu assim, me preocupou, queria saber mais da sua história aí. Eu, hein? Jesus Nazaré. Não é o caso da maioria de nós. Nós somos levados a Jesus por sogra faladeira, por cunhada injusta, por ex isso ou ex aquilo que meteu o pé na bunda e traiu, por gente que passou a perna no dinheiro, por pecado cometido, por morte, por doença que não curou, por filho revoltado. Uma sequência de coisas nos levou até Jesus. E aí a gente enxergou Jesus, chamou ele de Kyrios, e quando morrer a gente não vai para o inferno mais, a gente vai para o céu. Quem nos levou até lá? Aí eu pego tudo isso que me levou até lá e tenho trauma até hoje e não perdoo nada do que me trouxe até Jesus. Qual é o olhar que os discípulos querem ter? Qual sentimento? O que vai ficar aqui nesse fato? O mar acalmou, mas está todo mundo molhado, igual pintinho, batendo os queixos, tremendo de frio. Uma dessas até criou umas lascas, uma rachadura no barco, deu até prejuízo, vai ter que consertar isso aqui depois.
que a gente quer ficar olhando da nossa vida? O que a gente quer ficar olhando da nossa história? E até quando? Azedo, amargo, triste, depressivo, revoltado, traumatizado, pessimista, olho de peixe morto. Porque o que fica é que eu estou com frio, porque que me molhou, agora essa dor de ouvido, como é que cura? Por que no barco do outro não teve tanta água? Por que não sei, ai, coitado de mim. Criatura, não foi isso que te levou até Jesus? Sabe, meus irmãos, nos falta muitas vezes humildade. Essa é que é a verdade. Sabe por que a gente tem dificuldade com a nossa história de vida? Porque a gente não é humilde, de verdade. A gente olha para a nossa história de vida e fala assim, eu merecia mais. Porque no fundo a gente crê que se Deus tivesse nos tratado a pão de ló, a gente estava aqui hoje do mesmo jeito. E isso não é verdade. Sua história, minha história, foi do tamanho que tinha que ser. Acredite nisso. Você é pior do que você imagina. Pior do que você imagina. Aí você olha e fala assim, não é verdade não, padre, eu sempre fui uma pessoa muito boa, muito correta. E aí você olha para algumas maldades que fizeram com você, fatos da vida que às vezes não dependeram de você, veio de um outro. Meu irmão, acredite, você precisava disso. O ser humano só se enxerga bem quando se olha com o olhar do próprio Deus. Louvado seja Deus que você possa olhar talvez para você e dizer assim, eu sempre fui uma pessoa boa, padre. Ixi, quando eu era jovem, enquanto os meus amigos pá, pé, pi, pó, pu, eu nem pá, nem pé, nem pi, pó, muito menos pu nunca. Né? Então eu não entendo o porquê que alguém que nunca nem pá, nem pé, nem pi, nem pó, pu de jeito nenhum, sofreu isso, passou por isso. Meu irmão, acredite. Deus te salvou lá na tua injustiça que você sofreu. Nós somos muito iludidos sobre nós, de verdade. Nós nos sentamos no trono da santidade e olhamos para trás e para o hoje e simplesmente acreditamos que não precisava ser assim a minha estrada. Deixa eu te falar uma coisa, se não precisasse ser assim, tinha sido diferente. Se foi assim, é porque era assim. Ou a gente acredita que a mão de Deus está guiando a nossa vida e a nossa história, ou a gente não acredita que a mão de Deus está guiando a nossa vida e a nossa história. A fé é um negócio simples e radical assim. Só que isso cura, isso desamarra, isso liberta, isso abre a nossa boca e o nosso coração para ter fé. E fé não é não ter tido ou não estar tendo uma tempestade. Fé é olhar para Ele e chamá-lo de Kyrios, meu Senhor. E de novo, talvez não, se as coisas não fossem do jeitinho que foram ali, não tivessem sido assim, não saía da nossa boca. Porque os discípulos tinham acabado de ver o maior e mais importante milagre de Jesus, a multiplicação dos pães. E a boca não abriu, porque o olho não enxergou. Então, bendita e louvada tempestade nas nossas vidas. Que faz a fé crescer. Crescer no quê? Na confiança na palavra de Jesus. No evangelho de hoje nós temos um cara extraordinário, sempre ele, Pedro. Esse aqui é o fantástico, esse aqui é mito. É sempre ele. E aí então, no meio daquela tempestade, no meio daquela confusão, porque o sofrimento, a dor muitas vezes faz isso com a gente, né? É um fantasma. No meio dessa desgraceira toda, se tem alguém aqui, só pode ser um fantasma. A gente tem dificuldade de entender que Deus está dentro, convive e anda junto com a tempestade na nossa vida, né? Então a gente olha e fala, macumba. A gente olha e fala, inveja de alguém. Eu não sei quem, padre, mas é inveja de alguém. E Deus olha e fala, ô filho, é eu só. Não é nem olho gordo de cunhada, nem inveja de amigo, nem levar o seu nome em algum lugar para amarrar na boca de ninguém, não. Sou eu mesmo. Sou eu. É o fantasma. E Jesus falou, não, gente, sou eu. E aí nessa confusão, porque o sofrimento turva, né, a gente tem essa dificuldade. É Deus. É Jesus.
Na notícia que eu acabei de receber, quando abre esse exame de sangue, é Deus, é Jesus está no meio desse telefonema que botou a vida de ponta cabeça. Isso é um fantasma, isso é macumba, isso é inveja dos outros, é karma de vida passada. Isso aí eu vou fazer uma regressão, acho que 6 vidas para trás eu devia ser muito ruim, não é possível. E Jesus diz, coragem, não tenhas medo, sou eu. E aí Pedro, sempre ele, Senhor meu Deus, se é o Senhor mesmo que está aí, acalma a tempestade? Se é o Senhor mesmo que está aí, me faz ir ao teu encontro. Olha que lindo o desejo de Pedro, gente. Esse homem, ele é fantástico, porque numa tempestade ele pensou assim, se é ele, é o cara que multiplicou os pães ontem. Então ele é muito poderoso. Deixa eu pedir para ele a graça de ir até ele. Pedro quis mais de Deus. Pedro quis mais Jesus. Pedro quis se unir a Jesus mais do que acalmar a tempestade dele. Se é o Senhor que está aí, Kyrios, se é o Senhor meu Deus que está aí, me faz ir sobre as águas. E Jesus fez o quê? Calma, você já vem. Deixa eu acalmar a tempestade, passar um asfalto aqui. O que Jesus fez? Jesus deu uma palavra, vem. E Pedro começou a ir. Eu não tinha tirado o pé desse barco nunca na vida. Você é doido? Que é isso? E Pedro tira o pé do barco e começa a andar na água. Que coisa extraordinária. Começa a andar na água. Sente o vento batendo, a circunstância piora, né? E aí ele começa a afundar, mas mesmo assim, na fé, na misericórdia, na humildade, né? Pede a ajuda de Jesus, Senhor, Quírios, salva-me. Aí Jesus estende a mão para ele, traz ele para perto dele e fala assim, homem fraco na fé, por que duvidaste? Onde é que está a fraqueza da fé de Pedro aqui? Onde é que foi fraca a fé? Foi fraca na palavra. Eu não disse vem. Então se eu disse vem, só vem. Ah, mas e o vento? Mas eu disse vem. Vem. Então, uma fé que foi fraca, vacilante, no poder da palavra de Jesus. Quando Deus manda algo, Deus provê o suficiente para aquilo ali. Quando Deus manda algo para mim, para você, uma ordem, aí a gente fala assim, mas será que eu vou ter coragem, padre? Se ele mandou você fazer, na hora que faltar coragem, ele vai lá e põe coragem. Ah, mas será que eu vou dar conta? Nossa, eu ando numa canseira, será que eu aguento? Se ele mandou você fazer, na hora que a tua canseira bater, ele vai lá e dá força e você termina de aguentar. Na ordem está a provisão, mas Pedro vacilou na compreensão do poder da palavra. A palavra de Jesus, ela capacita a nossa vida, meus irmãos. Ela não é só mandamento. Os mandamentos de Deus não são só ordens. Os mandamentos de Deus são capacitações. Então a gente poderia dizer isso. Deus não deu 10 mandamentos. Deus deu 10 capacitações. Quando ele diz assim, amar a Deus sobre todas as coisas, isso é um mandamento? É, mas isso é uma capacidade que ele está entregando para você. Se você quiser amar Deus sobre todas as coisas, você vai conseguir. Porque junto com a ordem vem a provisão. E se ele falar assim, não cometa adultério, você vai ser capaz de não cometer adultério. E quando ele diz assim, não fique invejando o que é do próximo, não levanta falsa testemunha. Se ele falou para a gente guardar a língua na boca, ele provê para que a língua fique dentro da boca. Mas em Pedro aqui a gente se enxerga, né? Homem fraco na fé, por que você duvidou que o que eu mandei, eu garanto para você? Por que você duvidou que o que eu pedi, eu mesmo te dou? Por causa do vento, por causa de tantas coisas, né? Pedro, como nós, né, tirou o olhar do lugar certo, que é de Jesus. Mas, queridos, nós precisamos aumentar o patamar da nossa fé. Porque, amigo, se o Pedro que saiu do barco e andou uns metros na água é um homem classificado como homem de pouca fé, quem não saiu do barco é de pouco quê?
Se o Pedro que andou na água, Jesus olha e não se impressiona e fala, que fezinha, mequetrefe, hein, filho? Quem ficou no barco então? É por isso, meus amados, que a gente precisa aumentar o sarrafo, entende? A gente precisa aumentar o patamar da nossa fé. Não fica comparando a sua fé com a fé das suas cunhadas, não. Você vai se afogar no raso, não é nem no fundo. Não fica comparando a tua generosidade com esse povo que para comprar uma cartela, dá um saco de soja, uma esmola para um pobre. Enquanto a mulher intercede, tem que mandar 2 gente boa conversar com ele depois do almoço da soneca, porque tem que pegar o bebezão de barriga cheia e soninho em dia, que o miserável é ruim com força. Fica comparando a tua caridade com a caridade desse povo, não. Você vai queimar no inferno junto. A gente se compara com as pessoas erradas. E aí a gente fica se comparando com um povo que não sai do barco, porque nem entrou no barco. É aqui que está. A barca é a imagem da igreja, né? Que atravessa o mar da vida e da história, vencendo o mal, indo para outra margem. E claro, essa barca aqui também é a imagem de cada um de nós. Mas veja, teve uma galera que nem no barco entrou. E a tentação de quem está dentro do barco é olhar para quem não está dentro do barco e falar, nossa, que fé que eu tenho, que bonzinho que eu sou, que puro que eu sou, porque, afinal de contas, eu estou no barco, 90% nem dentro do barco entra. Isso é uma grande tentação, a gente precisa olhar para quem está andando sobre as águas, meus queridos. E não desanimar, porque se alguém está andando sobre as águas, não é porque ele é melhor do que eu. Se ele está andando sobre as águas, é porque ele tem uma fé na palavra que eu também posso ter. Esse é o ponto. Santos e santas de Deus, eles não foram diferentes de nós. Eles tiveram uma fé profunda na palavra, mas foram feitos da mesma carne, do mesmo osso, do mesmo psiquismo, da mesma realidade humana. Todos eles foram feitos como nós. Então a gente tem que olhar para quem é melhor do que nós. Não é para desanimar da gente mesmo, né? Porque daí você olha para você e fica desanimado, né? Você fala, nunca vou conseguir, nunca vou ser. Eu não tenho essa fé. Eu não sei o quê. Meu irmão, o que fez Pedro andar em cima da água não é porque a bota que ele usava é melhor que a nossa. Não é porque a sola do pé de Pedro é feita de um material, sei lá, de uma pele, não sei do que não é a nossa. Igualzinho a minha e a sua. A questão é a fé na palavra. E fé, desejo de ter Jesus. Né? Esse é o ponto. E aí, a primeira leitura de hoje, que nós ouvimos ali, livro dos Números, capítulo 12, é um fato da vida de Moisés, que aconteceu no deserto. E aqui, presta atenção, essa leitura ela é muito interessante. Olha o que a crítica, a fofoca, a reclamação faz com a gente. Ela nos deixa leproso, né? Nos deixa sem a fé. No Evangelho nós estamos vendo homens apavorados, um quase se afogando. Mas se a gente trouxesse isso para a nossa vida hoje, talvez uma das coisas que minam a nossa fé é o criticismo. O que aconteceu na primeira leitura? Números capítulo 12. Maria e Araão eram irmãos de Moisés, irmãos de sangue de Moisés, e grandes companheiros de Moisés nessa aventura toda aí que Moisés está fazendo já há anos e anos da vida dele, de tirar o povo do Egito e levar para a terra prometida. Maria e Moisés criticaram Moisés por causa da sua mulher etíope. Havia uma lei entre eles, dada por Deus através de Moisés, de que o povo hebreu só podia arrumar mulher hebreia, é para casar entre eles. O Moisés, veja só você. O Moisés, depois de ter aberto o mar, já choveu pão, já choveu codorniz, já tirou água da pedra, tudo isso aí. Não é que o Moisés resolve casar com uma etíope? E Moisés burla, peca contra a lei que Deus tinha dado. Justo o Moisés.
Olha só. E aí então, Arão e Maria, na primeira ocasião que tiveram, presta atenção nisso, porque foi a primeira ocasião que Moisés precisou de misericórdia e de um olhar de caramba, esse cara fez tanto por mim, não fosse ele eu não tinha comido o pão do céu, não fosse ele não tinha as codornizes que a gente passou a fazer churrasquinho, não fosse ele não tinha saído água da pedra, não fosse ele as águas não tinham vindo, não fosse ele nós estávamos no Egito. Aí esse herói chamado Moisés pisou na bola, primeira vez que ele pisou na bola. Aí o Arão e a Maria, pela primeira vez, depois do Moisés só ter acertado até hoje, foram convidados a ficar quieto, não falar nada, olhar o lado bom do Moisés, ser grato, ter misericórdia do Moisés, poxa vida. Até o Moisés peca, né? Até o Moisés às vezes, ó, o que é o ser humano, né, gente? Você vê o que mulher faz com homem, você vê coisa. Primeira vez, Moisés nunca tinha precisado disso, por parte dos seus irmãos de sangue e companheiros de missão. Mas depois de tanto acertar, Moisés, pela primeira vez, chutou o pênalti para fora. E criticaram Moisés e disseram, para todo mundo ouvir: acaso o Senhor Deus fala só através de Moisés? Não falou também ele, vez ou outra, aí através de nós? E difamaram Moisés, não com uma mentira, a palavra nem seria difamação, né? Porque difamação é levar mentira. Mas você entendeu, expuseram Moisés. Meus irmãos, tanta gente passou na nossa vida, Deus fez tanto por nós. A vida nos dá a ocasião de guardar a língua na boca e exercitar a gratidão através de um negócio chamado silêncio. E o que a gente faz com a nossa língua na vida de quem abriu o mar da gente? Só que e Deus ouviu isso, versículo 3, só que tem um porém, filho. Moisés tinha a virtude que agrada a Deus, Moisés era muito humilde. Não quer dizer que ele era impecável, quer dizer que ele era humilde. Não quer dizer que ele não tinha um foguinho ainda para queimar. Não sei o que tinha nessa etíope, quer dizer que ele era humilde. E quer dizer que a Maria e o Arão, que naquele ponto da lei eram muito perfeitos, mas não eram humildes. E foram tacar pedra no homem que abriu o mar deles. Então o Senhor disse a Moisés, Arão e Maria, reúne, eu quero vocês três na tenda da reunião. Lembra da tenda da reunião? Que era a igrejinha de tecido deles, botava as estacas, a tenda da reunião, monta, desmonta, anda, desmonta, e Deus descia na tenda da reunião. E descia quando? Quando Moisés estava na tenda da reunião. Era tão gostoso a tenda da reunião, a Shekinah de Deus, aquela nuvem de glória, se chama Shekinah, descia. Que gostoso, eles arrepiavam, sentia cheiro de rosa, nossa, coração palpitava, era uma delícia. Mas no fundo, quem é que trazia a Shekinah para a terra? Moisés. Vai lá na tenda da reunião 6:3. Aí chegaram lá, eles escutam uma voz, escutai minhas palavras, se houver entre vós um profeta do Senhor, eu me revelarei a ele em visões, sim, falarei em sonhos, o mesmo não acontece com Moisés, o meu servo, é o mais fiel em toda a minha casa, com ele eu falei face a face, às claras, não por figuras, ele vê o Senhor. Agora vem o pecado deles, que nessa tradução está escrito dessa forma, o final do versículo 8. Como, pois, vos atreveis a rebaixar o meu servo Moisés? Deus não ficou bravo porque Maria e Arão quiseram talvez corrigir Moisés. Corrigir não é pecado. Vai ser o evangelho da terça-feira que vem, início da quaresma de São Miguel. Se o teu irmão pecar,
corrige ele. Corrigir não é pecado. Deus ficou chateado com o quê? Como vocês se atrevem a rebaixar Moisés. Quando o outro peca, meus irmãos, nós não temos o direito de rebaixá-lo. Corrigir é uma coisa, rebaixar é outra. Corrigir é uma coisa, diminuir a pessoa perante os seus filhos, a sua família, a sociedade é outra. Como assim vocês estão rebaixando Moisés? E aí o que acontece? Deus se retirou da tenda. Deus se retira da comunidade que rebaixa Moisés. E Deus se retira da vida, do coração mesmo de quem rebaixa Moisés. E indignado contra eles, o Senhor se retirou. A nuvem, a Shekinah, que estava sobre a tenda, foi embora no mesmo instante. E Maria ficou coberta de lepra, branca como a neve. Olha o que o criticismo e a ingratidão faz com a gente. Afunda o nosso barco. E Maria ficou coberta de lepra. Parecia que tinha nevado na mulher. Vendo isso, quando Arão olhou para ela e a viu coberta de lepra, virou para Moisés e disse assim, versículo 11, eu te rogo, meu Senhor. Opa! Mudou, né? De novo, a multiplicação dos pães não abre a fé, nem os olhos, né? Tempestade, vem cá trabalhar um pouquinho. As bênçãos e graças não toca lepra. Vem cá um minutinho, filha. Vem cá aqui hoje, trabalhar um pouquinho. Rogo-te, meu Senhor. Mudou, né? A lepra, olha só. Rogo-te, meu Senhor, te peço, Moisés, não nos faça pagar por esse pecado que tivemos a insensatez de cometer. Que Maria não fique como morta desse jeito, né? Como um aborto que saiu pelo ventre da mãe, pela lepra. Então Moisés clamou ao Senhor dizendo, ó Deus, eu te suplico, dá-lhe a cura. Era a hora da vingança, né, gente? Era a hora do, eu não sou o errado, eu não sou o culpado, eu não presto para nada. Resolve vocês aí agora. Mas Moisés era muito humilde. E olhou para sua irmã Maria e lembrou, ela não consegue guardar a língua na boca. E ela não consegue ser grata. Mas está perdoada, porque eu também não consegui ficar sem a bonitona da Etiópia. Não julgueis, não sereis julgados. E sim, eu posso rezar por você. E rezou. Essa é a humildade de Moisés. O que é a humildade, minha gente? Quem que é humilde? Humilde é aquele que quando pode fazer o bem, faz o bem, mesmo que seja para quem ele fez o mal. Isso é humildade. Humildade não é coitadismo. Humildade não é você olhar para você e se sentir incapaz das coisas. Humildade é, você errou comigo, mas agora você precisa de algo que eu sei, que eu posso, que eu tenho. É teu. Isso é a humildade. E a humildade nos faz andar sobre as águas. Então tem gente se afogando na língua que não guarda na boca e na ingratidão, né, que exercita. Tem gente se afogando na tempestade, talvez, não foi o caso de Moisés, da vingança, do ressentimento, do toma lá da cá, e agora você vai ver. Cada um sabe em que tempestade se afoga, né? Que mar que está agitando o barco da própria vida. Mas para tudo isso, meus irmãos, desejemos estar com Jesus e peçamos hoje a graça de que as nossas tempestades abram os nossos olhos para que da nossa boca saia a expressão da nossa fé. Jesus é o Kyrios, é o Senhor. E se hoje ainda a gente sente mágoa, ódio, ressentimento e se encheu de traumas daquilo que nos fez ter fé, peçamos a Jesus que mude isso dentro de nós. Bendita a tempestade. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre